Neste vídeo vamos falar de ângulos e distâncias. Já nós tratamos o conceito de ângulos, por exemplo, definimos ângulos entre vetores, trabalhamos com distância entre pontos, mas aqui nós vamos iniciar falando de ângulo entre duas retas. Então, dadas duas retas em um espaço, pode acontecer que essas duas retas que estamos tomando, elas se intersetem, tenham um ponto em comum. Então, as duas retas intersetam. En ese caso se dice que as retas son concorrentes. Uma outra coisa que pode acontecer é que as duas retas que estamos pegando, elas sejam paralelas ou também coincidentes, né, que tenham mais de um ponto em comum. E uma terceira possibilidade em um espaço, né, é que as duas retas sejam lo que llamamos de reversas. ¿Qué son retas reversas? Son retas que no se intersetan, mas que también no son paralelas. Vejamos geométricamente, né, para ter uma ideia disso. Todo mundo conhece o cubo mágico. Então, consideremos, por exemplo, uma reta rosa que eu estou passando aqui, né, como a extensão dessa aresta desse cubo, e eu vou pegar uma outra reta, essa eu vou chamar de R1. Vou pegar uma outra reta azulzinha, a reta R2. Vou considerar em seguida, e daqui a pouquinho eu vou falar de quais seriam as minhas retas reversas nesse cubo. Vou considerar uma terceira reta, essa reta verdinha aqui, que eu vou chamar de R3. E uma quarta reta que eu vou tomar ela como sendo paralela à reta R1, e eu vou chamar de R1'. Observemos que com essas retas que eu acabei de traçar aqui como extensão de certas arestas desse cubo, observemos que R1 e R', como eu já falei, são paralelas. R1 e R3, elas se intersetam. R1 e R2, elas são exatamente o que eu acabava de falar, retas reversas. Elas nem se intersetam, nem são paralelas, tá? No caso de ângulos, né, que nós vamos definir ângulos entre retas, no caso em que tenhamos duas retas paralelas, o ângulo é definido como sendo zero, tá? Então, agora, se as duas retas, vamos para o outro caso, se as duas retas se intersetam, como é o caso da reta R1 e R3, né? Observemos vocês que intersetando essas retas, elas determinam dois ângulos. Um ângulo que eu estou chamando aqui de beta, e esse ângulo, em comparação com o outro ângulo que eu vou chamar vou sinalizar daqui a pouquinho, é o menor ângulo formado por essas duas retas. Pois então, o ângulo entre as duas retas vai ser definido exatamente como sendo o menor desses ângulos. O outro ângulo seria π menos beta, que eu vou chamar de beta', tá? Então, em esse caso, duas retas que se intersetam, o ângulo entre elas é o menor ângulo formado por eles. Quanto às retas paralelas, deixa eu copiar aqui essa imagem. Quanto às retas reversas, perdão, em esse caso R1 e R2, né? Como é que nós vamos definir o ângulo entre essas duas retas? Bom, vamos considerar o ponto P aqui em R2. Observemos que essa reta R1 que eu tracei ali justo passa por esse ponto P que está contido na reta R2, mas é paralelo à reta R'. Então, considerando esse ponto P e uma reta passando, né, por P paralela a R1, nós vamos definir o ângulo entre R1 e R2 como sendo o ângulo formado pela reta R2 e R1', que eu estou tomando paralela a R'. Eu tomei ali um vértice do cubo, mas eu poderia ter pego qualquer ponto sobre a reta R2 e ter traçado uma reta paralela a R1, tá? E aí, nesse caso, nós caímos novamente no caso anterior, do ângulo formado por duas retas que se intersetam, tá? Que definimos como sendo o menor ângulo entre elas. Observemos que esse ângulo que eu estou chamando de beta é um ângulo maior que zero, é zero se são paralelas, e menor ou igual que π meios. No caso de π meios, as duas retas são perpendiculares. Cada uma dessas retas tem um vetor diretor. Observem vocês que no caso, né,
de esse menor ângulo formado pelas duas retas ser o ângulo agudo, esse ângulo vai coincidir exatamente com o ângulo formado pelos vetores diretores das retas. Então, se eu tenho duas retas e o ângulo formado pelos vetores diretores é o agudo, o ângulo entre essas retas também vai ser esse mesmo ângulo. Agora, se o ângulo formado pelos vetores diretores ele é obtuso, né? Nesse caso eu estou pegando aqui o vetor vermelhinho. Observem vocês que o ângulo entre os vetores diretores seria maior que π meios, né? Então não poderia ser o ângulo entre as duas retas. E nesse caso, o ângulo formado por essas duas retas vai ser o ângulo formado por B1 e por menos B2. E vai coincidir exatamente com vai ser, né, menor que π meios. Então, o cosseno de beta, onde beta é o ângulo formado pelas duas retas, vai ser o valor absoluto do cosseno de θ, onde θ é o ângulo formado pelos vetores diretores dessa reta. E já nós temos uma expressão, né, para o ângulo formado pelos vetores diretores dessa reta. Como eu já falei, né, no caso de que o ângulo formado pelos vetores diretores seja reto, né? Então, o cosseno de beta vai ser valor absoluto do cosseno de π meios, que vai ser 0. Então, essas retas vão ser perpendiculares. Nesse caso, beta vai ser também um ângulo reto. Então, como acabei de falar, né, o cosseno do ângulo formado por duas retas S e S vai ser o valor absoluto do cosseno de θ, onde θ é o ângulo formado pelos vetores diretores dessa reta. Já nós, como eu já falei, temos uma expressão em termos do valor absoluto o valor absoluto desse valor, né? Bom, já acabamos de falar de ângulos entre retas, né? Então também poderíamos nos perguntar por ângulos entre planos, tá? Então, dados dois planos que se intersetam, se os planos são paralelos, o ângulo formado por eles vai ser 0, mas se os planos se intersetam, então vamos ver como é que estaria definido esse ângulo. Então, estou tomando dois planos, o plano π1 e o plano π2, perdão, cada um, né, com essa equação que eu estou colocando aqui. Eje 1, uma reta que está na direção do vetor normal N1, que é o vetor normal de π1. Eje 2, uma reta na direção do vetor normal N2, que eu estou sublinhando aqui, né? Então, o ângulo formado por esses dois planos, né, vai ser de tal forma que o cosseno desse ângulo vai ser o mesmo cosseno formado por as retas eje 1 e eje 2 que eu acabei de tomar desse jeito aqui. Que já também temos uma expressão, acabamos de ver que é o valor absoluto do cosseno de θ, onde θ seriam os vetores diretores dessa reta que coincidem com os vetores normais dos planos que eu estou pegando, tá bom? Então, vejamos um exemplo. Suponhamos que nós queremos encontrar o ângulo entre as retas, né? Já vimos, o ângulo entre planos se remete a ângulo entre retas, né? Então, vejamos um exemplo de como encontrar esse ângulo entre essas duas retas. Então, vou pegar uma reta eje 1 de equações x igual a 1 mais t, y igual a 2 e c igual a menos 1. E uma outra reta, que eu vou chamar de eje 2, cujas equações vão estar dadas por x e yc igual a t menos t e 0, tá bom? Então, nós acabamos de ver, né, que precisamos os vetores diretores para encontrar esse ângulo entre essas duas retas. Vetor diretor da reta B1 vai ser 1, 0, 0. O vetor diretor da reta eje 2 vai ser 1 menos 1, 0, né? Observem vocês que a reta eje 2 eu posso escrever na forma paramétricas e aí vejo que, de fato, o vetor diretor dele é 1 menos 1, 0. O produto interno desses dois vetores é maior que 0, então o ângulo que vai formar essas duas retas é um ângulo agudo, que vai estar dado por valor absoluto do produto interno, que vai ser 1 sobre a norma de cada um desses vetores. O B1 tem norma 1, o B2 tem norma raiz de 2. Então, o ângulo formado por essas duas retas seria 45 graus, tá bom?
Bom, um outro conceito que quero apresentar para vocês hoje é a distância de um ponto a um plano, certinho? Então, vamos desenhar aqui um plano que eu vou chamar de π. Então, tenho aqui meu plano representado aqui por essa imagem verdinha. Então, meu plano π tem um ponto P0 e queremos calcular a distância desse ponto P0 ao plano π. Pois então, a distância vai estar definida como a menor distância, né? Na verdade, como a distância ao ponto que está mais próximo desse plano. Esse plano, conhecendo a equação, eu conheço o vetor normal, que eu vou até representar aqui de uma outra forma. Conhecendo a equação do plano, eu posso considerar um vetor P1. Sendo assim, eu posso considerar o vetor P1, P0, né? Esse vetor laranjinha que está ali, observem que vai ser a projeção do vetor P1, P0 sobre o vetor normal. Então, nós vamos ter que exatamente a distância do ponto ao plano π vai coincidir com a norma dessa projeção ortogonal. Esse conceito de projeção ortogonal nós estudamos, né? Eu apresentei para vocês em vídeos anteriores, por isso estou falando assim bem rapidinho. Bom, na verdade sempre falo bem rapidinho, né? Então, lo que fizemos, né? Só para resumir o que estávamos fazendo, temos um ponto P e temos um plano de equação ax mais by mais c mais d igual a 0. E, então, a distância desse ponto P0 ao plano π vai ser definida como sendo a distância de P0 ao ponto do plano π que está mais próximo de P0, tá? Não tem como saber exatamente quem é esse ponto, mas escolhendo um outro ponto, né, do plano, nesse caso um ponto P1 qualquer, tendo a equação do plano, eu posso encontrar, né, pegar um ponto específico P1, aí eu considero o vetor P1, P0, e esse vetor P1, P0, nós podemos decompor ele como a soma de duas componentes, né? Uma componente paralela ao vetor normal, que vai ser exatamente a projeção, né? E uma outra componente perpendicular a esse vetor normal, certinho? Que em esse caso, observem você, o vetor azulzinho seria a soma do vetor laranja mais o vetor azul mais escuro, né? E nesse caso, então, só para encontrar uma expressão para essa distância, né? Então, a distância do ponto P0 ao plano π vai ser a projeção. Nós já sabemos calcular a projeção, em esse caso vai ser um múltiplo escalar do vetor normal, então temos essa expressão, de tal forma que nós também podemos, assim, né, encontrar a expressão para a distância do ponto ao plano π. Assim, nós vamos ter que a distância do ponto P0 ao plano π vai ser o valor absoluto do produto interno do vetor P0, P1, P0 com o vetor normal sobre a norma do vetor normal. N, o vetor normal ao plano, como já falei, vai ser um ponto qualquer do plano. E o ponto π1 também é um ponto qualquer do plano π. Tá? Bom, vejamos um exemplo. Então, suponhamos que nós queremos encontrar a distância que existe da origem do espaço, ou seja, do ponto 0, 0, 0, ao plano que passa pelos pontos A de coordenada 0, 0, menos 1, o ponto B de coordenada 0, 1, 0 e o ponto C como sendo o ponto 1, 0, 1, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um gráfico que fiz em GeoGebra só para ter ideia mais exata, né, de qual seria esse nosso plano. Então, tenho esse plano contendo esses três pontos e nós queremos calcular a distância da origem a esse plano. Daqui a pouquinho vamos ter certeza que, de fato, essa origem não está no plano, então a distância vai ser maior que C. Então, temos o plano, temos esses três pontos. Observe que eu posso encontrar a equação do plano. Na verdade, eu posso encontrar o vetor normal fazendo o produto interno, do produto vetorial, perdão, do vetor AB com o vetor AC. E acabamos de ver, né, de definir a distância, de encontrar uma expressão para a distância. E nesse caso, a distância de origem, esse plano π, vai ser a projeção ortogonal do vetor AO sobre o vetor normal. Como eu já falei, o vetor normal podemos encontrá-lo
porque também temos os pontos A, B e C, então o vetor AB vai ser esse vetor que eu estou colocando aqui, o vetor AC vai ser o vetor 1, 0, 2, fazendo o produto vetorial entre esses dois vetores, vamos obter um vetor normal ao plano, e em esse caso seria 2, 1, menos 1. O exercício não está pedindo a equação do plano, mas já que vamos aproveitar a carona, né? Já que a prova está por aí para revisar isso. Então, eu encontro D, né? Já tenho meu vetor normal, encontro D usando qualquer ponto do plano, e aí eu vou obter que a equação do meu plano é 2x mais y menos c menos 1 igual a 0. Sendo assim, já tenho o vetor normal, então eu vou fazer o produto interno, o valor absoluto do produto interno do vetor AO com N. O vetor AO vai ser o vetor 0, 0, 1, vetor normal já acabamos de encontrar, 2, 1, menos 1, sobre a norma do vetor normal, que vai ser, em esse caso, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. E essa distância vai me dar raiz de 6 sobre 6. Eu coloquei aqui, né, só para ter a ideia, no GeoGebra, né, essa ferramenta é bem interessante, né, para quem tem dificuldade dessa visualização espacial. Depois vocês brincam um pouquinho com GeoGebra. Bom, uma outra coisa que eu quero apresentar para vocês é a distância de um ponto a uma reta. Nós vamos ver essa distância de forma análoga, como fizemos com planos, e ela está definida de forma análoga, né? Então, tenho uma reta R, tenho um ponto que eu vou chamar de P0, e a distância vai ser a menor distância, né? A distância menor que existe de P0 ponto. P a um ponto mais próximo de P0, né? Como nós não conhecemos esse ponto, eu vou considerar um ponto qualquer da reta, vou considerar o vetor P1, P0. Temos o vetor diretor da reta, que é esse vetor em azulzinho aqui. Podemos fazer, né, considerar ali a projeção ortogonal desse vetor P1, P0 sobre o vetor diretor. E a partir de aí, nós vamos poder encontrar a distância do ponto P à reta R. Observemos, se eu considero esse triângulo, retângulo que eu coloquei ali em cinza, né? Eu vou ter que, pelo teorema de Pitágoras, né, que a distância de P0 a R ao quadrado mais a norma da projeção ortogonal ao quadrado, que seria a medida do outro cateto, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso vai ser a norma do vetor P1, P0, né? Aí, vamos ter que a distância de P0 a R vai ser a raiz quadrada da norma de P1, P0 ao quadrado menos a norma da projeção ortogonal ao quadrado. Eu não vou entrar em detalhes como cheguei a essa expressão, no livro está, dê uma olhadinha, se tem dúvida, vocês me perguntam, depois se nos encontros síncronos. Mas aí eu cheguei a uma expressão para calcular a distância de um ponto a uma reta, tá bom? Vê o vetor diretor da reta, P1 é um ponto qualquer da reta. Depois eu fiz um vídeo com outros exemplos. Aí você vai entender um pouquinho melhor. Bom, assim, tendo essa definição de distância de um ponto a um plano e distância de um ponto a uma reta, nós podemos também encontrar a distância entre planos. Então, se os planos se interceptam, a distância vai ser 0, e se os planos forem paralelos, a distância entre esses dois planos paralelos vai estar definida como a distância do ponto P1 ao plano P2, onde P1 é um ponto do plano P1. Ou também como a distância do ponto P2 ao plano P1, onde P2 é um ponto do plano P2. Também nós podemos falar entre distâncias já não de um ponto a uma reta, como também de distâncias entre retas. E também vamos fazer a mesma coisa, vamos supor, se as retas, elas se interceptam, então a menor distância delas, né, vai ser 0 exatamente. Então a distância entre as duas retas que se interceptam é 0. Agora, se as retas são paralelas, a distância também nós vamos definir-la como sendo a distância de um ponto de uma das retas a outra reta, ou vice-versa, tá bom?
E em caso de que as retas sejam reversas, aí eu vou fazer um tratamento especial, vou mostrar para vocês um exercício, né? Mostrando de fato como é que se encontram essas retas reversas. Mas para encontrar a distância entre essas duas retas reversas, na verdade ela vai ir, né, para distâncias entre planos. Eu vou considerar dois planos, um plano π1 que contém a reta eje 1 e é paralelo à reta eje 2, e um plano π2 que contém a reta eje 2 e é paralelo a π1. Então, a distância entre essas duas retas reversas vai ser a distância entre esses dois planos π1 e π2 que já nós acabamos de ver. Mas como eu falei, isso eu vou mostrei em um vídeo, um exemplo, tá bom? Então, ficamos por ali, até a próxima.